É necessário transferir a ênfase dos programas governamentais de saúde destinados ao idoso do objetivo da cura e da sobrevivência para o da melhora e da manutenção do estado funcional. A avaliação geriátrica ampliada é a forma mais adequada de avaliar o idoso e planejar intervenções visando a manutenção e a recuperação da capacidade funcional. A AGA é definida como um processo diagnóstico multidimensional, frequentemente interdisciplinar, que serve para determinar as deficiências ou habilidades dos pontos de vista médico, psicossocial, funcional, com o objetivo de formular um plano terapêutico e de acompanhamento, coordenado e integrado, a longo prazo, visando a recuperação e a manutenção da capacidade funcional. Difere de um exame clínico padrão, que enfatiza a avaliação das capacidades cognitivas e funcional e dos aspectos psicossocial da vida do idoso, por basear-se em escalas e testes que permitem quantificar o grau de incapacidade. Então, como começar a avaliação? Então, primeiro, quem são esses idosos? Como que eles se apresentam? Então, é importante a gente ter em mente que, eventualmente, nós vamos nos deparar com pessoas com atitudes negativas, em que as histórias são longas, às vezes as queixas são vagas, e o tempo para despir-se, vestir-se também é maior. Existe uma dificuldade de alguns idosos em relação à locomoção. Isso vai também fazer com que nós tenhamos dificuldades para estabelecer o diagnóstico e até um prognóstico ele é menos positivo. Mas também existem pacientes com atitudes positivas, pacientes cooperativos, que estabelecem boa relação, a história é rica, com ligação do passado com o nosso futuro. Problemas clínicos são desafiadores também, né? Mas existe aí um sucesso mais compensador nessas atitudes mais positivas. O que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos olhar para aquela apresentação clínica e identificar quais são as alterações relacionadas ao processo de envelhecimento e quais são as apresentações que são típicas de doenças, de patologias. Então, essa competência o enfermeiro precisa desenvolver ao longo do tempo. Então, qual que é a variabilidade do chamado normal, né? O que é normal? O que é normal para os idosos? A gente tem que tomar bastante cuidado com essa palavra, até porque muitas vezes o próprio idoso, ele normaliza um sintoma que é o sintoma de uma patologia, né? Ele está sentindo um cansaço, mais dificuldade para respirar, né? Fica mais cansado ao subir alguns lances de escada, e muitas vezes ele normaliza, ele diz, isso é porque eu estou ficando velho mesmo, já ficava cansado antes, agora estou ficando mais cansado. E muitas vezes pode ser um sintoma de uma patologia, de uma doença. Existem riscos aí para eventos mórbidos no futuro. Então, quais são esses riscos? Riscos que a gente precisa determinar. Riscos genéticos, então, qual que é a história familiar desse sujeito? Qual é a história de adoecimento dessa família? Quais são as patologias mais comuns? Nós temos que também ter em mente que muitos idosos que nós vamos atender, ele não tem essa informação. Não era comum que as pessoas tivessem diagnóstico há 30, 40 anos atrás. Muitas pessoas faleciam sem um diagnóstico preciso. Também precisamos considerar qual é o estilo de vida desse sujeito, como que ele se relaciona com o seu meio,
né. É uma pessoa que realiza atividades, é uma pessoa ativa intelectualmente, cognitivamente, que tipo de alimentação ele tem, faz exercícios, não faz, tem condições econômicas para adquirir bens e serviços, em todas as áreas, em especial na área de saúde, né. Quais são as condições sociais, quais são os arranjos familiares em que ele tem. Então, todos esses aspectos nós precisamos identificar o que que ele está considerando que é normal. Então, os princípios da avaliação. O primeiro princípio da avaliação é a autopercepção da saúde. Como o idoso se percebe a sua própria saúde. Existe uma tendência, principalmente, hã, no sexo masculino, de subestimar alguns problemas de saúde. De atribuir problemas de saúde ao envelhecimento, como eu acabei de citar anteriormente. Comparar, realizar comparações com o meio, idosos na comunidade, idosos na institucionalizados. E atribuir os sintomas a causas externas. "Ah, eu estou com essa tosse já há um tempo, mas também, o tempo esfriou muito, está muito poluído", né, então a gente tem que tomar bastante cuidado ao ouvir quais são as queixas e qual é a percepção de saúde que esse idoso tem. Os sintomas não relatados, então também precisamos buscar esses sintomas não relatados, né, e atribuir ter o cuidado aí para não atribuir, os sintomas à idade. Ou frases como: "Ah, não é nada sério, não queria perturbar", né, então isso são comuns nas frases dos idosos, então a gente precisa investigar cuidadosamente aspectos como insuficiência cardíaca, problemas visuais e auditivos, tuberculose, disfunção urinária, anemia, PCP, claudicação intermitente. Então, cada um das essas são patologias comuns que a gente observa nos idosos e que muitas vezes eh, não são vistos como problema. Nós temos, por exemplo, muitas afecções orais, edentulismo entre os nossos idosos atualmente, e eles muitas vezes não veem a falta de dentes na boca como um problema de saúde, que pode interferir na mastigação e na absorção dos alimentos. Então, são aspectos importantes que a gente precisa identificar, muitas vezes não relatados pelo idoso como um problema, porque ele não tem essa percepção. Ah, depressão, ah, como está? Está sentindo mais tristeza? Muitas vezes o idoso está sentindo tristeza, mas eles usam frases feitas, né, para justificar. Ah, depressão é coisa de gente rica, de quem não tem o que fazer, porque, existe esse conceito no imaginário, no consciente coletivo. Então, outros aspectos importantes aí para esses princípios de avaliação. Então, pessoas idosas doentes estão doentes porque estão doentes e não porque são idosas. Isso é muito importante, né? Então, as pessoas têm o hábito de associar a o envelhecimento à patologia, e nem todos os idosos têm patologias. Outras questões importantes, rupturas súbitas na função, né, devem ser avaliadas como doença. Então, muitas vezes, isso acontece por demandas do próprio idoso, e outras acontece por aspectos sociais. A maioria das queixas tem uma base orgânica, então a gente precisa investigar as bases orgânicas das queixas que os idosos ou que os familiares nos relatam. O comportamento das doenças, né, então a gente tem que, olhar a doença, a patologia e a perda da função. Então parar de comer ou beber, isso não é algo normal, né.
A gente tem que identificar isso como um comportamento patológico. Ah, o idoso caiu. Por que será que caiu? Quais eram as condições ambientais? Quais eram as condições orgânicas desse idoso que pode ter gerado ou levado à queda? Existe aí uma incontinência urinária? Quais são os momentos em que a pessoa apresenta esses fatores? Tem uma fraqueza, confusão aguda, perda de peso? Então, cada um dos detalhes devem ser levados em consideração. Interação, doença e função. A interação, ela não é direta. Existem, assim, uma longa lista de doenças, que as pessoas podem ter, mesmo tendo uma boa função. De repente, uma única doença pode levar o sujeito a uma perda funcional importante. Então, o tipo de perda de função, ele não é relacionado com o sítio da doença. Então, esse é um outro aspecto importante, né? Nem toda perda de função está relacionado a um sítio de doença, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Sistemas vulneráveis tendem a se desinstabilizar pelo impacto de doenças em qualquer lugar do organismo. Então, esse é um outro aspecto importante. Em relação à avaliação do paciente, nós temos que ter alguns cuidados com o ambiente. Então, ser um ambiente silencioso, para que o idoso ele possa ouvir claramente aquilo que a gente está falando, sempre estar de frente para o idoso, para que ele possa olhar para o rosto, e completar as informações necessárias através da mímica facial, enfim, da leitura não verbal, que ele pode ter. Com uma iluminação adequada, a altura de cadeiras e da maca também deve ser adequada. Ter em mente que muitos idosos, eles não conseguem subir em escadinhas para sentar-se nas macas, então algumas adaptações podem ser necessárias. Organização dos móveis para que o idoso ele possa entrar e ter acesso livre. Muitas vezes entrar com cadeira de roda é necessário, então é importante que isso tenha, que seja adequada a essa organização dos móveis. Que o piso ele dê segurança e que o acesso desde a entrada do paciente na unidade até o acesso à sala para consulta deve ser adequado. Em relação à história clínica, observar, né, a apresentação, o cumprimento, ter uma fala clara, próxima e de frente ao paciente. O tempo de entrevista ele não pode ser muito longo. A avaliação pode ser dividida em 2 vezes ou mais. O que é importante em relação ao tempo da entrevista? É que nós devemos acordar com o paciente, que nós vamos fazer algumas perguntas e que ele deve ser objetivo inicialmente e que nós vamos ter tempo para que ele possa contar um pouco da sua história a cada dia que ele vier à consulta, né. Isso é muito importante, porque senão, gera a ansiedade no profissional, de obter os dados necessários, né, e também gera no paciente, uma sensação de que ele não está sendo ouvido, ou que a história dele não seja importante para o profissional. Então é importante que nós possamos, dizer, acordar isso com o paciente no início da entrevista, né. A entrevista, ela deve ser direcionada ao idoso e não ao acompanhante. O acompanhante, ele vai complementar, ele vai entrar na entrevista em momentos específicos para falar, para sinalizar algumas coisas, mas a entrevista é com o idoso.
ele não deve ser destituído da sua capacidade de responder por si mesmo, a menos que seja um idoso que já tem uma história de demenciamento, então isso é uma outra situação. Obter dados também de prontuários e de relatórios. Nesse sentido, a caderneta de saúde do idoso, ela é essencial, porque o idoso, ele carrega com ele as informações que foram registradas na caderneta, independente do serviço em que ele vai ser atendido. Pode ser em uma unidade básica de saúde, em um ambulatório ou em uma clínica, nós vamos ter as informações ali registradas, ou até mesmo se ele muda de um estado para o outro, de uma cidade para outra, esses dados acompanham o idoso, então é fundamental que a caderneta de saúde do idoso seja preenchida corretamente. No exame físico, nós vamos avaliar a questão da pressão arterial, medida em mais de um membro, medida deitado, em pé, avaliar a temperatura, né? É comum os idosos serem hipotérmicos, e em situações de infecção, a febre não é um sinal comum como é no adulto jovem. Também avaliar os pulsos em diversos locais, em diferentes locais, sempre comparativamente entre um membro e outro. O peso e a altura. A gente sabe que existe uma redução da altura no envelhecimento. Então, muitas vezes, o idoso ele comenta isso, ele diz: "Ah, mas eu estou encolhendo". Então isso é algo absolutamente normal e que nós devemos orientar esse idoso a respeito desse achatamento, por várias alterações estruturais, e anatômicas que nós temos durante o processo de envelhecimento. O peso pode ter alterações, é comum que na primeira década como idoso exista um ganho de tecido adiposo e a partir da segunda década, a partir de 70 anos, exista uma perda involuntária, que é uma perda de massa muscular. Então, os idosos podem apresentar essas duas situações, né? E aí eles queixam, principalmente as mulheres: "Ah, eu engordei muito", né? Então, isso é algo absolutamente, comum e previsto para o envelhecimento. O exame físico, ele depende aí do conhecimento sobre as possíveis alterações fisiológicas. Cada uma das alterações que nós observarmos no idoso, que seja fisiológico, como a situação que eu acabei de citar em relação à à à altura, que seja explicado para esse idoso, que ele possa saber o que, realmente está acontecendo e que isso é absolutamente normal e esperado no processo de envelhecimento. Também é preciso que o enfermeiro ele desenvolva habilidades de observação, de comunicação, técnicas de propedêutica, empatia e humanidade. Então, muitas vezes nós não conseguimos cumprir ou avaliar o idoso, completamente ou da forma como nós gostaríamos, porque ele requer uma escuta maior, uma atenção, um cuidado diferenciado naquele momento. Em relação à sistematização da assistência de enfermagem em pacientes com patologias gerontológicas, nós seguimos o mesmo processo de enfermagem, com histórico, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados, prescrição, de enfermagem e a evolução. Na evolução, nós determinamos qual é a partir da evolução, nós determinamos o prognóstico, para esse paciente. Então, em nível primário, nosso enfoque é prevenção da doença, promoção e a manutenção da saúde.
Então, os principais objetivos é eliminar ou minimizar os fatores de risco, tornar o organismo mais resistente aos ataques, às demandas do meio, né? Levantar barreiras contra o invasor, ou enfim, contra as patologias mais comuns, né? Então, como nós vamos fazer isso? Através de educação em saúde, tratamento das deficiências, imunização e modificação de hábitos de vida. Em que locais nós podemos atuar nesse sentido? Nos cuidados nos domicílios, nos serviços não institucionais, grupos de idosos, clínicas de diagnósticos e assim por diante. Em relação ao nível secundário, o nosso objetivo, o enfoque é curar a doença, tratar e retardar a sua progressão. Então, os nossos objetivos é descobrir mais precocemente, detectar mais precocemente o processo patológico, erradicar as possíveis, os mais possíveis aí deficiências, controlar, não, os camps e a baixa de capacidades. E os meios, eles são identificação precoce, detecção de doenças específicas dos idosos, identificação de fatores de risco, avaliação psicossocial e familiar e os exames de saúde regulares. Isso pode ocorrer em todos os níveis do sistema de saúde, por profissionais especializados, grupos de idosos e na população em geral. Em relação ao nível terciário, é diminuir as consequências e as repercussões das doenças. Então, instaurar medidas para retardar a progressão da doença, instituir medidas que permitam um funcionamento ótimo, prevenir e reduzir as sequelas. E os meios são as redes de cuidados gerontológicos integrados e adaptados, revalorização do papel do idoso na família, atividades de readaptação com fisioterapia e reabilitação, e os locais são domicílios, instituições especializadas, serviços externos, serviços especializados, família e rede de suporte. Agora a proposta é exercitar. Então, para isso, vocês têm 3 perguntas, né, para 3 questões para reflexão, 2 perguntas diretas e uma situação para que vocês possam avaliar. É isso por hora, façam os exercícios e nós vamos discutir juntos em um momento de interação. Obrigada.